No vídeo de hoje eu vou revelar quais foram os livros que mais me marcaram no ano de 2021. Entre esses, tiveram os que me emocionaram, que me fizeram chorar, e tem também aqueles que me assustaram. E esse ano a lista ficou ainda mais variada, bem diferente do ano de 2020, onde eu li só ficção científica praticamente. Nesse ano tem romance, tem terror, tem biografia, Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. tem de tudo aqui. Por isso, se você quer saber mais, então fica comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor de livros de terror. Eu sempre deixo o link dos meus livros na descrição para quem quiser conhecer, e esse aqui é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros e também sobre terror. O vídeo de hoje é sobre livros, porque eu nunca mais tinha feito, né? Tinha parado o canal e agora eu voltei com um vídeo de terror. E esse é o meu primeiro vídeo sobre livros desse ano. E eu vou começar agora mesmo esse top 10, porque eu tô muito ansioso para falar para você o que eu li no ano passado. Ah, eu esqueci de avisar, esse vídeo vai ser um top 10, então eu vou começar do livro que eu menos gostei pro que eu mais gostei, que ficou em número 1. E para começar, na posição número 10 tem o Stephen King com A Torre Negra e A Escolha dos Três, que é o segundo volume da Torre Negra. Esse livro aqui eu peguei emprestado e não devolvi ainda, mas aí é crime. um dia eu devolvo. E olha só, já vou começar aqui com polêmica. Esse livro eu não sabia se eu ia colocar ele no top 10, porque ele tá numa situação ali bem curiosa, eu diria. Isso porque eu comecei a ler ele em agosto do ano passado, e o começo dele era muito lento, eu fiquei um tempão parado. Eu passei, na verdade, 4 meses para conseguir terminar de ler esse livro, porque a primeira metade dele é muito lenta, eu não gostei muito do desenvolvimento do primeiro personagem que surge ali, que foi o Ed Gein, e eu não gostei muito dele mesmo, não gostei da personalidade dele. E eu não gostei da história que ele tá envolvido, eu achei assim que pra mim não combinou com a história do livro, da saga toda. E por isso, assim, de cara eu não gostei dele. Mas passando da metade do livro, onde já aparecem outros personagens, começa a ficar bem mais interessante a história. E como o próprio título do livro fala, é a escolha dos três. Então o Roland, que é o protagonista dessa saga toda, ele vai escolher 3 pessoas ali que é para ajudar ele na missão de encontrar a Torre Negra. E como no primeiro livro, a gente já começa sem saber de nada, porque o Roland não sabe exatamente como é que ele vai achar a Torre Negra, ele não sabe por onde tem que ir, ele só vai na loucura mesmo. Então, no caminho dele aparece uma porta, a porta aparece no meio da praia, assim, em pé, do nada, e logo ele se vê nesse dilema, se ele atravessa essa porta ou não. Essa porta tem uma inscrição lá, eu não lembro qual é, mas é uma inscrição que indica pra ele o que ele vai encontrar do outro lado. Claro que ele não consegue desvendar isso logo de cara, né, ele só vai descobrindo aos poucos, mas sempre tem essa inscrição que ajuda ele. E ele vai recrutar essas 3 pessoas que supostamente vão ajudar ele nessa missão. E apesar da primeira parte desse livro ser muito lenta, muito arrastada, mas a segunda metade prende tanto a gente que eu li assim praticamente num dia só. Por isso eu fiquei na dúvida se ele ia estar no top 10 ou não, mas eu acabei colocando porque realmente a segunda metade do livro me pegou de jeito. E outra coisa que chama atenção também são os personagens, porque eles não são fáceis de gostar, mas a gente acaba gostando deles de alguma forma. Eu não sei como o King faz, mas ele tem esse poder de criar personagens que não são facilmente gostáveis e faz com que a gente goste deles de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu acho impressionante na escrita dele. E outra coisa que não me fez desistir desse livro também é que o final do primeiro prometia ser coisas muito interessantes para o futuro. E esse também, ele terminou prometendo coisas bem interessantes para o futuro da saga. Então eu acho que vale a pena continuar lendo ele, vale a pena indicar para você ler também. Eu acho que é um livro que vale a pena. Antes de continuar, quero pedir que você se inscreva no canal, caso você queira ver mais vídeos como esse, e também deixe seu like no vídeo se você estiver gostando. E agora nós vamos à 9ª posição desse top 10, que é o livro Razão e Sentimento, da Jane Austen. Esse livro aqui, quando eu vi, ele me chamou muita atenção, apesar dessa capa feinha dele. Mas ele me chamou muita atenção porque eu sempre quis ler a Jane Austen e eu resolvi começar por esse. E nesse livro aqui nós temos a senhora Dashwood e as 3 filhas dela. Eu acho impressionante o tanto de coisa que acontece nas 2 primeiras páginas desse livro. Morre um, depois morre outro, a herança vai passando, e aí tem disputa por herança. Tem prostituição.
prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Realmente é muita coisa que acontece logo de cara, eu fiquei um pouco perdido, mas não muito. Deu pra entender a história desde o começo. E nessa história nós temos a senhora Dashwood e as 3 filhas, e o marido dela acaba de falecer. Então grande parte do dinheiro que ele tinha vai pro primeiro filho, que era de outro casamento. Esse primeiro filho acaba se tornando o dono da mansão onde elas moram, e ele vai morar lá com a esposa. Como a esposa dele é uma pessoa intragável e não se dá bem com as outras, então isso força a senhora Dashwood a ir embora dali com as filhas dela para um lugar mais tranquilo. Então elas fazem essa viagem para um lugar bem distante dali, mas em Londres ainda, elas continuam morando em Londres. Elas vão viver num chalé, que é um lugar bem pequeno, bem diferente do que elas estavam acostumadas, assim, abaixo do nível que elas estavam acostumadas a viver. E esse chalé é de um parente delas, então ele deixa elas ficarem ali, aluga a casa e insiste para elas ficarem ali. E a partir dessa situação a gente vai acompanhar as vidas da Elinor e da Marianne, que são as filhas dela. Principalmente elas, né? A filha mais nova não aparece muito. Como personagem principal nós temos a Elinor, que é uma moça muito centrada, muito séria. Ela tem plena consciência da situação financeira em que elas vivem. Inclusive ela que ajuda a mãe nessa situação financeira, ela que diz quando a coisa tá pegando, quando não tá. Porque de todas elas, ela é a que tem mais consciência da situação que elas estão. A Elinor é muito sensata em todas as áreas da vida dela, inclusive no amor. E ela tá apaixonada lá por um homem. E mesmo eles estando distantes, eles se veem de vez em quando, mas ela tem sempre aquela dúvida se ele gosta dela ou não, porque ao mesmo tempo que ele demonstra carinho, ele também se mantém distante. Por isso ela sempre pensa que talvez tenha alguma barreira entre eles que ela desconhece. Já a Marianne, que é a irmã, é muito diferente. Ela é muito emotiva, ela se entrega de cabeça, e por causa desse jeito dela, ela se apaixona por um rapaz que conhece ele nesse novo lugar, e ela se apaixona assim desesperadamente, perdidamente, ela perde a cabeça por ele. E o que eu mais gostei nessa história foram as personagens, porque a gente se apega muito a elas, então a gente passa a temer que elas sofram, né? Principalmente porque a gente não sabe quais são as intenções que esses homens têm com elas. Então fica sempre essa dúvida durante a história. Será que ele quer mesmo? Será que ele tá só enrolando ela? Outra coisa que eu gostei muito desse livro é que ele, apesar de algumas personagens idealizarem o amor, mas ele acontece de uma forma muito realista, assim, ela mostra os defeitos desses homens, mostra os defeitos das protagonistas também, e ela mostra que sempre existem barreiras ali que podem acabar impedindo que o casal fique junto. Então a autora acaba quebrando esse clichê de que o amor só acontece uma vez na vida e nunca mais pode acontecer. Inclusive essa é uma das discussões principais do livro, porque tem um personagem que aparece e ele já tem assim uma idade, né, uma certa idade. Ele é viúvo e as pessoas sempre ficam comentando que ele não poderia se apaixonar de novo ou que ele não tem mais idade para isso. E isso é engraçado porque esse personagem ele tem 36 anos, então ele já é considerado muito velho para aquela época. E apesar do início ser um pouquinho lento, mas eu gostei mais de como esse livro fluiu, assim, mais do que o anterior que eu falei aqui no vídeo, ele fluiu assim de uma maneira mais linear, não foi como o outro que tinha uns altos e uns baixos, assim, uma hora tava lá em cima, outra hora tava lá embaixo. Então eu acho que por isso ele mereceu estar aqui na 9ª posição. E agora, na 8ª posição, temos um livro aqui bem controverso que é E Se Eu Fosse Pura, da Amara Moira. E a controvérsia desse livro já começa no nome, porque, como a gente vê aqui, o nome foi censurado. O nome era E Se Eu Fosse Pura. Só que esse título, por conter essa palavra, ele acaba sendo censurado em algumas mídias, então eles optaram por trocar por E Se Eu Fosse Pura. Mas a escritora comenta que esse título acabou sendo ainda mais dúbio que o outro. Essa é uma das biografias que eu falei que ela tá nesse top 10 e ela tá aqui porque, além de ser muito necessária, ela também é muito boa. A Amara, a autora desse livro, ela escreve sobre a experiência dela no período em que ela era profissional do sexo. E no meio disso tudo, ela fala também sobre a experiência dela como travesti na sociedade. Não só durante o período em que ela trabalhava, mas durante todo o dia dela. Ela conta também algumas outras situações do dia a dia dela. E uma coisa interessante desse livro é que ela conta a mesma parte dos programas com todos os detalhes possíveis. Ela fala todos os detalhes sórdidos ali ela fala todos os detalhes sórdidos ali sem se importar mesmo. Só que em meio a tudo isso, ela conta também sobre os desafios que ela tem na vida dela mesmo, na vida pessoal, por ser travesti e morar num país onde mais se mata pessoas trans e travestis. E também por outras experiências que ela passa. E relatando coisas que a gente nem imagina, como a dificuldade que uma travesti tem de andar por aí pela rua. Porque ao mesmo tempo que elas são ameaçadas, elas são também assediadas. E o interessante mesmo desse livro é a personalidade dela.
dela, que é o que faz a gente gostar muito. Pelo menos eu me apeguei muito a ela, uma pessoa assim que eu gostaria muito de ser amigo, alguém que eu queria ter por perto. Apesar dela estar falando ali de sexo, mas ela consegue ser fofa, não sei como. E ela consegue falar as coisas de uma forma muito real, muito verdadeira. Por isso não tem como a gente não torcer por ela durante todo o livro. Eu tava ali o tempo todo torcendo para que ela conseguisse melhorar de vida, pudesse sair daquela situação. E hoje a Amara, pelo que eu sei, é doutora em letras pela Unicamp e também ela dá aula. Além de ser escritora, né, publicou um outro livro agora recentemente. Então ela conseguiu melhorar de vida, graças a Deus. A única coisa que me incomodou um pouquinho nesse livro é que ele termina assim abruptamente. Ele não tem um final. Ela vai contando ali pequenas histórias, como se fossem contos de 1 ou 2 páginas. E de repente o livro termina e quando eu vi já tinha acabado, eu fiquei querendo mais e não tinha mais. Pronto, tem travesti no BBB e tem travesti aqui na minha lista também, porque sim. E por falar em travesti, aqui na 7ª posição nós temos Eu Travesti, da Luísa Marilac, que foi escrito também com a Nana Queiroz. E esse livro aqui foi um outro livro que me surpreendeu muito em 2021, principalmente porque eu não conhecia a Luísa, eu sabia que ela era de um meme aí, de um vídeo. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Mas eu fui conhecer ela mais quando eu li o livro. E eu vi que a Luísa é uma pessoa assim muito especial, ela passou por várias situações ruins na vida dela, muita coisa mesmo. Eu acredito que uma das coisas mais importante desse livro é a resiliência que ela passa pra gente. Isso porque ela vai, ao longo da vida, ela vai passando ali por situações muito difíceis e ela consegue se reerguer depois. A gente lê, assim, a gente fica triste por ela, mas fica pensando de onde é que essa mulher tira força pra conseguir superar tudo isso. Eu, pelo menos, me perguntei, né? E é um outro livro muito interessante de ler porque ele mostra as experiências dela, experiências ruins, né? Na maioria experiências ruins, mas algumas boas também. Inclusive, na história dela tem muita coisa em comum com a história da Amara. Infelizmente, são coisas ruins que acontecem com várias mulheres trans e travestis, que é ir pra prostituição porque não tem outra opção de emprego. Mas é bom também ressaltar que ela é uma outra pessoa trans, travesti, que conseguiu se dar bem na vida, conseguiu se reerguer dos problemas e agora ela vive uma vida tranquila. E é bom lembrar que a gente deve falar sobre transfobia, sobre essas coisas que as pessoas trans e travestis passam, mas a gente não deve se ater só aos problemas, só a coisa ruim. A gente tem que ressaltar as conquistas delas, é isso que eu quero dizer. Tanto da Luísa, que publicou um livro, quanto da Amara, que agora é professora, é doutora e tá aí muito bem na vida. E uma última coisa que me fez gostar mais desse livro do que do anterior foi o final, porque ele tem assim um final mais conclusivo. É um final que, apesar de não ser final, né, porque ele tá contando a vida dela, mas ele tem mais cara de final. Então, por isso eu acho que ele mereceu estar aqui na 7ª posição. E na 6ª posição nós temos o livro Mamãe, Eu e Mamãe, que é da Maya Angelou. Esse livro aqui é mais uma das biografias que eu li no ano passado e eu gostei muito dele, porque ele traz uma parte da vida da Maya que é muito difícil para ela contar, tanto que ela deixou esse livro por último. Foi o último que ela publicou um pouco antes de morrer, parece que saiu um ano antes dela morrer. Nesse livro ela conta como era a relação dela com a mãe. Desde que ela era bem pequena, essa relação foi muito conturbada, porque elas se separaram, a mãe dela não criou ela, a mãe dela deixou ela aos cuidados da avó quando a Maya tinha 3 anos e ela ficou um tempão afastada. Depois ela voltou quando a Maya já estava com 13 anos e começou a cuidar dela. Levou ela para morar junto e começou a cuidar, né? Então ela conta como é essa relação de uma forma assim bem real e também meio poética. E ela conta que ao longo desses anos da adolescência dela, ela acabou brigando muito com a mãe por vários motivos. Elas se desentendiam e às vezes até brigavam feio, assim, da mãe bater nela. E elas chegaram a se afastar de novo, mas voltaram a ficar próximas quando a Maya já estava mais velha. Então ela conta pra gente essa saga que ela teve com a mãe dela de perdoar e depois voltar a brigar e perdoar de novo. E apesar de brigarem muito, elas mostram que elas tiveram uma relação muito próxima. Já adulta, a Maya conseguiu perdoar ela e conseguiu também se aproximar. E nesse período da vida dela, a mãe dela passa a ser uma das maiores protetoras dela. Tanto que a Maya passa por alguns momentos complicados ali, como um casamento com um cara que era abusivo e batia nela. E a mãe dela sempre tentava estar presente ali para ajudar ela de alguma forma. Então o ponto forte desse livro para mim é a relação delas. Eu acho que muita gente vai se identificar porque às vezes a gente tem uma relação ruim com os pais, mas nem por isso a gente deixa de amar eles. Por isso que esse livro mereceu estar aqui na 6ª... 10, 9, 8, 7, 6...
Por isso que esse livro mereceu estar aqui na 6ª colocação do meu top 10 de 2021. E graças a ele agora eu quero ler todos os outros livros da Maia porque eu gostei muito. E agora, na 5ª colocação, nós temos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse aqui foi um livro que me tocou muito porque ele conta histórias tristes, né? Acho que pelo título, pela capa já dá pra perceber. São pequenos contos que ele mostra. Uma coisa que eu gostei muito é que esses contos trazem histórias de pessoas que normalmente não são representadas na literatura, no cinema. Ele conta a história de pessoas pobres, pessoas que são da favela, mendigos. E além de trazer esses protagonistas diferentes, ele mostra também a história deles de uma forma muito emotiva. E como eu falei, as histórias são tristes. Algumas delas têm um final trágico, porque elas retratam bem a vida dessas pessoas, que muitas vezes foram esquecidas pela sociedade. Por isso, assim como na vida real, essas pessoas também podem ter um final trágico no livro. Mas não são todos, tem alguns ali que conseguem se dar bem, porque acho que também a autora quis passar que existe uma esperança. A coisa pode ser ruim, mas existe uma esperança de que ela melhore. Agora tem umas histórias que são muito tristes, e é triste principalmente porque a gente sabe que pessoas assim existem na vida real. Esse livro é muito real e muito triste ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que choca a gente. E um conto que me chamou muita atenção foi Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Esse conto fala sobre uma menina que tem 8 anos, se eu não me engano. E eu não vou dar detalhes, mas ele foi o que mais mexeu comigo, assim, de muitas formas. Esse livro, ele vem para dar um chacoalhão na gente, um choque de realidade. E outra coisa que chama muita atenção é a linguagem que ela usa. Às vezes ela junta 2 palavras, por exemplo, chamar a criança de menina flor. A gente lê e percebe que é uma linguagem muito característica dessa escritora aqui, da Conceição Evaristo. Então, pela linguagem e por todas as emoções que esse livro me causou, ele tá aqui no meu 5º lugar desse top 10. E em 4º lugar eu trago aqui A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Nesse ano de 2021 eu aproveitei para ler uns clássicos de terror e esse aqui foi um deles. Esse livro aqui me marcou muito por causa da protagonista, porque ela é uma pessoa muito solitária, então ela acaba sendo uma presa fácil para um chamado que ela vê no jornal de um doutor que está chamando pessoas que têm alguma espécie de poder mental, como aquelas pessoas que entortam colheres ou então que veem fantasmas. O Dr. Montag está querendo encontrar e reunir essas pessoas numa casa abandonada, que é essa Casa da Colina, porque supostamente a casa é assombrada, então ele quer botar essas pessoas lá para ver se ele consegue captar alguma manifestação na casa e também para ver se as pessoas são capazes mesmo de detectar o sobrenatural. Isso porque ele está fazendo alguns estudos nessa área aí do sobrenatural, da qual muitos cientistas fogem. Quando a Eleanor vê esse chamado no jornal, ela decide que vai, e para isso ela rouba o carro da irmã dela e vai dirigindo sozinha para lá para Casa da Colina sem contar para ninguém. Só por esse começo a gente já percebe que ela é muito sozinha, apesar de ter uma família, de ter uma irmã, um cunhado, sobrinhos. A gente percebe que ela é muito sozinha e também que ela passa por alguns problemas mentais, que são, no caso, uma instabilidade mental, já que ela tem alguns problemas ali não resolvidos com relação ao passado e com a mãe dela. Assim ela acaba roubando o carro e tem uma jornada toda até chegar na Casa da Colina. E nessa jornada a gente vai acompanhando ela, acompanhando os pensamentos dela. Eu gostei muito desse começo, ele pode ser meio chato para alguns, mas para mim foi interessante para mostrar já alguns traços da personalidade dela e para antecipar algumas coisas que vão acontecer lá na frente na história. Então ela chega lá na casa e encontra o Dr. Montag, a Theodora e o Luke, que é um dos familiares ali, que é dono da mansão. Ela e a Theodora são 2 dessas pessoas que resolveram atender esse chamado do Dr. Montag, e elas possivelmente têm algum poder aí, alguma alteração na mente, digamos assim. E nessa casa elas vão passar por algumas experiências sobrenaturais ali bem assustadoras. O que eu mais gostei desse filme é uma coisa que eu já falei de vários outros livros aqui da lista, que é a protagonista e a personalidade dela. Eu acredito que a personalidade dela é muito forte, muito bem construída pela autora, e acredito também que por isso que esse livro seja um dos clássicos do terror, porque ela conseguiu construir muito bem os personagens. Além disso, os personagens se encontram em situações aterrorizantes às vezes e a gente se pega com medo. Esse foi um dos poucos livros de terror assim que eu li e fiquei com medo mesmo, porque ele fala de uma casa mal assombrada. Então, teoricamente, é uma coisa que é bem capaz de acontecer na vida real. Por isso, enquanto eu estava lendo, às vezes eu ficava com medo, me imaginando na situação em que elas estavam. Imaginando quão assustador seria presenciar aquelas coisas. Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. A única coisa que eu não gostei nesse livro foi uma parte mais lá pro final. São umas coisas que acontecem que pra mim quebra um pouco essa atmosfera do terror que ele tinha construído tão bem na primeira
primeira metade, mas o finalzinho compensa. Tanto que para mim a parte mais chocante do livro foi uma das últimas frases que eu li. Ela não tá na última parte, mas tá na penúltima, parece. Mas não é uma frase que você vai ler e você vai se assustar, é uma coisa que a gente fica chocado com tudo que a gente já leu no livro. Chocada. E além disso, essa edição da Suma tá muito bonita, a capa bem feita, tem uns desenhos também. Então a gente tem mais prazer ainda de ler. Eu gostei muito desse clássico, por isso que ele tá aqui no quarto lugar da minha lista. E agora, em terceiro lugar, tem A Mulher na Janela, que é do A.J. Finn. Eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, fiz até uma resenha e também fiz um outro vídeo falando sobre a adaptação que fizeram. Então eu não vou falar muito dele aqui. Mas eu gostei muito também, foi o primeiro livro que eu li em 2021. E também logo eu percebi que esse ia ser um dos livros que eu mais ia gostar no ano. Isso porque ele prende muito o leitor desde o começo. Eu, pelo menos, eu não tive nenhum momento assim que eu quis parar de ler. Pelo contrário, eu li até de madrugada, assim, coisa que eu não costumo fazer muito. Por isso eu achei ele bem interessante, eu achei a leitura bem fluida. O que eu mais gosto nesse livro é que a personagem principal é uma pessoa que tá sempre meio chapada, meio alta. Tô doidona. Isso porque ela tem alguns problemas, então ela toma muitos remédios e ela também é viciada em vinho. Então ela mistura remédio com álcool e aí sempre dá alguma cagada. E por causa disso, ela sempre é tida pelas pessoas ao redor como alguém que não é confiável. As pessoas não acreditam muito no que ela fala. Por isso que quando ela presencia um crime e conta pra polícia, ninguém acredita no que ela tá falando. E ainda mais que ela não tem prova, né? Ela só viu mesmo e aí todo mundo acha que ela tava alta demais no momento e acabou imaginando tudo. Esse é um tipo de personagem que eu tenho visto desde A Mulher do Trem. Não. Esse é um tipo de personagem que eu tenho visto desde A Garota no Trem, que é a pessoa que não é muito confiável, que bebe demais, ou então que usa drogas, e por isso ela não é confiável. Eu gosto desse tipo de personagem e ela foi bem trabalhada aqui nesse livro. Além disso, ela tem algumas doenças. Como ela é agorafóbica, ela não sai de casa, então toda a investigação, a maior parte da investigação que ela faz é tudo de dentro de casa mesmo, olhando pela janela. Ela é a fofoqueira do bairro que sabe da vida de todo mundo. Só que isso pra mim também é uma coisa que limita um pouco a história, porque ela não sai muito da casa, então eu fiquei sentindo falta de um pouco mais de uma investigação mais aprofundada. Mesmo assim, esse livro me conquistou muito, eu não acho que isso seja um grande problema, eu acho que o livro é muito bom. O final, pelo menos pra mim, foi bastante inesperado. Eu já tava achando que, porque são poucos personagens, eu não ia conseguir me surpreender, mas o autor conseguiu me surpreender com a resolução do mistério todo. Por isso, por causa da personagem chapada, fofoqueira e do mistério, é que eu gostei muito desse livro. E já estão chegando os dois livros que eu mais gostei de 2021. Em segundo lugar é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro foi uma surpresa enorme pra mim, porque eu já tinha ouvido muito falar do Frankenstein e é sempre aquela visão estereotipada, enganosa de que é um cientista que tá ali num castelo distante construindo uma criatura que é morta, né, juntando os pedaços de pessoas mortas para construir um monstro. E até a capa do livro engana a gente porque tem um castelo aqui, né, mas não é isso. Tô passada. Não se enganem, porque esse livro aqui não tem isso. O que tem aqui é um cientista muito compenetrado, muito centrado, que estuda ciências de várias áreas. E por algum motivo ele acaba se entusiasmando com essa ideia de pegar pedaços de pessoas mortas e juntar e trazer de volta à vida uma pessoa. Só que ele faz isso meio que sem consciência do problema que ele tá arrumando para ele mesmo. Porque ele cria esse monstro e no mesmo momento ele se arrepende de ter feito aquilo, abandona tudo lá e vai embora correndo. Então, o cientista, o Victor Frankenstein, ele volta para casa, já que ele tinha ido para aquela cidade só para estudar, mas ele morava longe dali. Então ele resolve voltar para casa e nessa volta começa a acontecer coisas estranhas. Pessoas ao redor, próximas dele, começam a morrer e são assassinatos muito violentos, então ele acaba desconfiando de que isso seja obra do monstro que ele criou. Eu comecei lendo esse livro achando que eu não ia gostar por causa da ideia pré-concebida que eu tinha dele. Eu acho que foi exatamente por isso que a surpresa foi muito grande, porque eu gostei muito desse livro e ele acabou me comovendo. Eu não sabia que ele era tão triste. Eu não imaginava que ele fosse me emocionar tanto como me emocionou. Tanto que eu até cheguei a chorar em algumas partes e isso é uma coisa difícil de acontecer, mas aconteceu dessa vez. Eu cheguei até a chorar porque realmente tem umas partes que são muito tristes e a autora ela consegue passar esse sentimento pra gente. Eu gostei muito do livro todo, gostei da conclusão dele e achei que ele foi uma ideia bem ousada, assim, principalmente para aquela época. Ele foi escrito em 1800 e tanto. Depois de ler eu entendi por que ele é um clássico, porque as pessoas gostam tanto, e por isso ele tá aqui no meu segundo lugar.
E agora, em primeiro lugar, um livro que foi a surpresa das surpresas do ano de 2021, porque eu jamais esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E, gente, esse livro aqui foi uma coisa na minha vida. Principalmente porque eu já tinha visto o filme dele em 2016, eu acho que saiu o filme, e aí eu assisti e eu gostei muito do filme. Só que eu não sou o tipo de pessoa que lê muito romance, né? Então eu nunca espero gostar muito de um romance. Mas esse aqui eu li e me surpreendeu de uma maneira inacreditável. Eu já tinha assistido o filme, como eu falei, então logo em 2016 ou 2017 eu comprei o livro pra ler. Só que ele ficou na minha estante esse tempo todo porque eu não tenho muito costume de ler romance, então eu fui deixando ele pra depois. Então em 2001 eu peguei... 2001 já. Para de ser doida! Então em 2021 eu peguei vários livros que estavam na minha estante há muito tempo e resolvi ler todos eles. Esse foi um desses livros e a minha surpresa foi enorme porque ele me pegou assim com força. Ai, que delícia! Sabe, de eu pegar o livro e não conseguir largar mais, eu passava o dia todo lendo, o dia de madrugada, coisa que eu não costumo fazer, como eu já falei. Por isso eu acabei lendo ele em apenas 2 dias, lendo durante o dia todo e a madrugada. Simplesmente porque é impossível largar esse livro. Depois que a gente começa a ler, a gente não consegue mais parar. O que eu gostei mesmo foi da química do casal principal e também pelo fato de que ele estava naquela situação em que ele não andava mais por causa de um acidente, ele era tetraplégico e a Louisa Clark vai trabalhar para ele e acaba se apaixonando por ele, pelo jeito dele. Apesar dele ser um chato lá no começo, ela se apaixona por ele e eles aprontam muito juntos, aprontam tudo o que é possível, né, na condição dele. Essa foi outra coisa que eu gostei no livro. A autora não fez o personagem passar por situações inacreditáveis ali, ele passou por situações mesmo normais do dia a dia, que para ele eram mais difíceis por causa da condição dele. Não foi nada surreal, foi bem pé no chão. Além disso, esse aqui foi um outro livro que me fez chorar. Pior que eu chorei em várias partes, não foi nem só no final, foi no começo, no meio, no final, não tinha hora pra chorar mais. Eu não sou muito o tipo de pessoa que chora lendo o livro, foram poucos que aconteceu, mas esse ano passado foi o Frankenstein e esse livro aqui, Como Eu Era Antes de Você. Por isso, como ele me causou toda essa emoção, eu acho que ele merece estar no primeiro lugar. Eu não esperava que um livro de romance fosse ocupar um primeiro lugar aqui no meu canal, porque eu leio muito terror, mas esse ano eu deixei mais o terror de lado, foquei em outras coisas, biografia, romance. E foi bom, às vezes é bom a gente sair da nossa zona de conforto, porque a gente acaba conhecendo coisas novas, leituras novas, situações novas. E outra coisa que eu gostei nesse livro é que eu já sabia que algumas coisas iam acontecer por causa do filme que eu tinha assistido, mas mesmo assim foi bom ler, foi legal, foi emocionante. A escrita dessa autora é emocionante, ela consegue passar pra gente essas emoções todas, consegue deixar a gente no estado que os personagens dela estão mesmo. E isso pra mim foi uma coisa maravilhosa, só tenho a agradecer a essa autora por ter escrito esse livro. Bom, eu acho que eu já falei bastante dele, sem dar muitos spoilers, né, do final. Então é isso, esse foi o top 10 dos melhores livros que eu li em 2021. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou de algum desses livros ou discordou dos livros que eu falei, então comenta aqui embaixo que eu vou responder. Vai ser uma honra para mim responder vocês nos comentários. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, até o próximo encontro e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.